Capítulo 862, de onde vieram essas elites da classe Lua? Como a luz das velas agonizante pode competir com a lua clara do céu em termos de brilho? A cerca de 500 metros de distância no céu, as 20 elites da classe da Lua cercavam D'Alessandro no meio, como as estrelas ao redor da Lua. Eles sentiram o desespero dos Zenitianos e se sentiram bem ao dominá-los. A elite de Lua Nova de nível superior de nível 8 Dallas disse para D'Alessandro com arrogância: esses Zenitianos estão procurando a morte. Senhor, você não precisa fazer nada. Servos como nós cuidarão disso para você. Isso é bom. Como esses ratos pobres tomaram essa decisão, deixe-o sentir lentamente o desespero. Com uma luz cruel e perversa brilhando em seus olhos, D'Alessandro disse lentamente: mate primeiro metade dos ratos no muro de defesa. Então, empilhe suas cabeças em uma montanha. Vou manchar o sol e o céu com sangue. Assim que ele terminou de falar, 6 elites da classe da Lua avançaram como raios. A esfera mágica de proteção de São Petersburgo, deusa da proteção da Terra, era usada para bloquear os ataques mágicos dos inimigos e não afetava os ataques físicos, por isso não foi capaz de bloquear as elites da classe Lua. Em apenas um segundo, as 6 elites da classe Lua já chegaram perto do portão da cidade do sul. Eles estavam a cerca de 10 metros de distância. Ah! Você ofendeu o senhor D'Alessandro. Vocês selvagens do norte merecem ser massacrados. Você ainda tem tempo para se arrepender de sua decisão e voltar para fazer reparações. Se o seu imperador sair do palácio real e implorar por misericórdia enquanto ajoelhado em frente ao portão da cidade, deixaremos um rastro da linhagem de sangue do seu império Zenith. Porque você está falando com eles. O senhor D'Alessandro já disse que metade deles precisa ser morta. Eu digo que devemos começar com esses nobres e guerreiros que estão acima das 5 estrelas. Ah! Não se apresse. Precisamos aproveitar esse sentimento dominante. Vamos deixar esses ratos pobres sentirem realmente o medo da morte e lamentar suas decisões. Ah! As elites da classe Lua riram arrogantemente e se aproximaram. De acordo com as informações que obtiveram, a maioria das elites de Zenith da classe Lua havia morrido durante a invasão das tropas unidas do 10 Império. Se o rei de Chambord não saísse e salvasse a situação, esse império já deveria ter sido conquistado. Os Zenitianos não têm mais ninguém poderoso. Com o deus D'Alessandro atrás de nós, não há com o que se preocupar. Eles pensaram consigo mesmos. Os nobres e soldados no muro de defesa tinham lábios secos, e estavam com raiva e se sentiram impotentes ao mesmo tempo. Agora, todos estavam olhando para a torre de vigia, onde havia o deus da guerra Arshavin de Zenith, vestido com sua armadura vermelho escura, como se ele fosse moldado de metal. Como o santo marcial imperador Alexander, que virou a maré pela última vez, não estava em lugar algum, apenas esse general que trouxe centenas de vitórias ao Zenith pôde instilá-los com alguma esperança e confiança. Nenhuma expressão e emoção pôde ser vista no rosto de Arshavin. Ele não respondeu como se estivesse esperando por algo. No momento em que as pessoas estavam ficando curiosas, 2 raios de luz dispararam da região interna de São Petersburgo, uma do leste e outra do oeste. Eles pararam diante da torre de vigia e ficaram no ar, mostrando que eram elites da classe Lua. Um deles usava uma armadura dourada com uma lança dourada na mão, parecendo o sol no céu. Ele era o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton. A outra pessoa usava uma túnica chique e tinha um delicado pote de vinho dourado na mão. Ele era alto e magro, e ele parecia arrojado com a fragrância do vinho ao seu redor. Ele era Mathrazi, o primeiro poeta itinerante de Zenith que não era visto há algum tempo. Essas 2 pessoas estavam no ar diante do muro de defesa, ombro a ombro, bloqueando o caminho dos 6 invasores arrogantes, usando suas auras como montanha. Os Zenitianos no muro de defesa aplaudiram alto. Esses 2 eram elites de Zenith da classe Lua e não escaparam e decidiram enfrentar os inimigos fortes, mesmo que parecesse que não podiam fazer muito. Ah! 2 ratos mais fortes apareceram. Interessante.
Pensei que todos os grandes ratos tivessem morrido. Entre as 6 elites estrangeiras da classe da Lua, uma delas copiou o tom de D'Alessandro e zombou. Ele não esperava que o Zenith tivesse 2 elites da classe da Lua, mas essas 2 pessoas não podem fazer muito pela situação. Ele se virou para os colegas e riu. Quem está interessado em matar esses 2 ratos grandes? Eu vou. 2 elites da classe Lua se moveram antes que alguém tivesse a chance. Eles queriam deixar uma boa impressão na mente de D'Alessandro e ser favorecidos pelo discípulo número 2 do Santo Marcial Continental. Afinal, estudar na montanha do Santo Marcial Continental era o sonho de muitos guerreiros. Chris Sutton lutou contra uma elite da classe Lua que usava armadura de bronze, e Matt Razi colidiu como uma elite da classe Lua que usava uma espada de cristal gigante com cerca de 4 metros de comprimento. As outras 4 elites da classe da Lua atacaram a parede de defesa com chamas de energia guerreira de várias cores piscando ao seu redor. Quando quase todos os zenitianos no muro de defesa olhavam para Arshavin, essas elites da classe Lua descobriram que o jovem magro que usava uma armadura de metal vermelho escuro e em pé na frente da torre de vigia era o comandante principal. Eles atacaram juntos e queriam matar Arshavin na frente de todos para destruir o moral dos zenitianos. Suspiros soaram na parede de defesa e ondas. Diante do perigo mortal, Arshavin segurou o sabre com força e ficou ereto, sem tremer nem um pouco. Enquanto ele olhava para frente com uma luz brilhante nos olhos, seus longos cabelos tremulavam no ar como uma bandeira, e ele nem deu um passo para trás. De repente, 4 raios de luz brilharam e voaram para fora da multidão de soldados comuns, colidindo com essas 4 elites da classe da Lua. O quê? Mais 4 elites da classe Lua? Os soldados e nobres no muro de defesa não podiam acreditar nos seus olhos. Esses 4 traços de luz estavam de fato atacando 4 elites da classe Lua. Com auras poderosas, eles bloquearam as 4 elites da classe Lua estrangeiras como dragões que apareceram de repente. Instantaneamente, 12 elites da classe da Lua lutaram no céu, e era difícil diferenciá-las. Até os soldados e nobres de Zenith não sabiam de onde vieram essas 4 elites da classe da Lua e não sabiam por que se vestiam como soldados comuns, sem que ninguém percebesse e de repente atacassem no momento crítico para salvar a situação. Mais longe no céu, D'Alessandro e o resto das 14 elites da classe da Lua ficaram surpresos. Eles não previram isso. Os relatórios que recebemos do Império Leon e do Império Anji não dizem que quase todas as elites de Zenith de classe Lua morreram na guerra anterior. Pensavam eles mesmos. Ei, isso é interessante. Não é de admirar que esses ratos se atrevam a lutar comigo. Então, eles estão escondendo um pouco de força. Depois de um breve momento de pausa, o sorriso zombador apareceu no rosto de D'Alessandro novamente. Mesmo que o Império Zenith tivesse centenas ou milhares de elites da classe Lua, isso não fazia sentido para ele. As elites da classe da Lua eram como formigas na frente dos lordes da classe Sol que eram como dragões. Uma inspiração de um lorde da classe Sol poderia matar muitas elites da classe Lua.